como ensinar meu filho, minha filha nessa época de pandemia e demonstrando assim as dificuldades de ensinar em casa. Como era antes, né? Antes tinha a escola que ensinava e a casa onde a criança consolidava aquilo que tinha aprendido na escola, né? Assim, porque o nosso cérebro funciona assim. Aquilo que você aprende, você tem um tempo para consolidar esse aprendizado. E a criança ia para casa, e eu tenho outros conteúdos já gravados no meu canal, Edna Barbosa, no canal do YouTube, onde eu falo sobre isso, do tempo necessário para a criança chegar em casa, fazer atividade, fazer o para casa, então consolidar esse aprendizado. Acontecia assim, o normal era isso, né? Pelo menos se espera que os pais faziam isso. E hoje, e agora, nesse tempo de pandemia, onde as aulas no ambiente da escola, no espaço da escola estão suspensas, né? Como é que acontece? Tanto aprender como consolidar vai acontecer dentro de casa. Tem que acontecer dentro de casa. E a verdade é que muitos de nós, muitos pais, não estamos preparados para isso, para esse tempo, né? Existem aqui dois fatores muito importantes: o ambiente que se aprende e quem ensina. Eu já queria começar já chamando a atenção que um dos grandes problemas que nós temos é que nós chamamos a criança para estudar. Filho, vem estudar, filha, vem estudar, quando na verdade nós deveríamos chamá-lo para aprender. Filho, está na hora de aprender. Filha, vem aprender. Isso muda toda uma perspectiva. Bom, mas o que é importante, o que eu proponho a falar para vocês hoje, é sobre uma qualidade ou uma capacidade altamente importante nesse processo de aprender, para a criança aprender, e que nós pais às vezes não estamos atentos. E sobre isso que eu quero falar hoje, sobre a empatia. A minha proposta hoje é falar empatia, mas o que tem isso? O que tem a ver a empatia com a aprendizagem? Então, primeiro vamos entender o que é a empatia. A empatia, na verdade, quando a gente vai falar o significado da empatia cientificamente, a empatia é a capacidade da criança, né, a habilidade da criança ou do adulto, seja de quem for, de comunicar emoções, de expressar emoções, é receber, é num ambiente onde uma troca afetiva, onde ela recebe e dá afeto. Como isso acontece? Você já ouviu falar sobre neurônios espelhos? Quando a criança, desde bebezinho, quando ela está na frente do pai, na frente da mãe, né? Você mexe com as mãos, a criança mexe com as mãos. Você abre a boca, ela abre a boca. Você balbucia, a criança faz a mesma coisa, né? Assim, por que a criança faz isso? Porque nesse momento, quando a criança está diante dessa pessoa, né, com quem há essa troca de afeto, com essa pessoa que conduz, que cria, o cérebro, ele dispara uma quantidade de neurônios espelhos. É de espelhar mesmo. Quando você está na frente do espelho, o espelho não reproduz exatamente aquilo que você está fazendo, né? Exatamente, você vê no espelho o seu gesto, aquilo que você está fazendo. Neurônios espelhos, eles fazem a criança se espelhar em você e te imitar. Antes, a criança faz, quando ela é pequena, ela faz porque ela vê você fazer, né? Quando chega na escola, ela faz porque vê o professor fazer. Daqui a um tempo, aquilo começa a fazer sentidos e é um aprendizado. Mas também, os neurônios espelhos são chamados de neurônios Wi-Fi. E o Wi-Fi vai falar de conexão, porque aquela pessoa que está na frente da criança, ela se torna uma referência de conduta, uma referência de comportamento, uma referência de ações para aquela criança que está ali. E os neurônios espelhos, esses neurônios Wi-Fi, eles vão conectar a pessoa que recebe à pessoa que dá, ou seja, a pessoa que aprende à pessoa que ensina.
E o que você ouve falar? O que você aprendeu sobre empatia? O que é empatia para você? Geralmente a gente ouve que empatia é o quê? O que geralmente é empatia? A gente fala que é se colocar no lugar do outro, não é isso? Tem tudo a ver com o significado na neurociências. Por quê? Porque esses neurônios Wi-Fi, eles permitem à criança, desde novinha, a captar as emoções da outra pessoa, as emoções do papai naquele momento, da mamãe. Então a criança, ela capta não só as emoções, o estado de ânimo de quem está ali à frente dela. Olha como isso é importante. E é tão interessante que esses dias eu estava na frente da Giovana, eu coloquei a máscara na frente da Giovana e eu ficava olhando para a Giovana olhando para mim, um bebezinho de 1 ano e 1 mês. E quando eu sorria para a Giovana, ela sorria também. Né? Como é que ela sabia que eu estava sorrindo? Lógico que nesse tempo de pandemia a gente precisa aprender a sorrir com os olhos. Né? Mas, na verdade, essa capacidade nata da criança, a empatia faz com que ela capte o estado de ânimo da pessoa que está à frente dela. Ok? O que não é empatia? Vamos lá. O que não é empatia? É quando você exige algo da criança, né? Quando você manda a criança parar de fazer alguma coisa e você vai e oferece alguma coisa para ela, e a criança se submete. Isso aí não é empatia. Na verdade, a criança tem um interesse aí, ela quer receber, né, aquilo que você está oferecendo. Então, isso não é empatia. Né? E quando a criança está ali, atentamente olhando para você e você está explicando, meu filho, não pode fazer isso, meu filho, não é assim que as coisas acontecem. E a criança está olhando para você, daqui a pouco você pergunta para ela assim, entendeu? O que eu falei para você? E ela não sabe te responder porque ela estava no mundo da lua, né? Assim, ela estava pensando em outras coisas, não tem empatia nenhuma aqui, né? Então, mas por que a empatia, ela é um fator essencial, primordial na aprendizagem? Primeiro, porque ela prepara a criança para se relacionar bem consigo mesma e com as pessoas que estão ao redor, né? Ela favorece a aprendizagem e a consolidação daquilo que ela está aprendendo, primeiro, porque ela coloca você, papai e mamãe que está ensinando, que vai ensinar agora com quem a criança vai aprender, coloca a pessoa como uma referência. E se ela te coloca como uma referência, é mais fácil então para ela repetir. E não só repetir como uma repetição de algo porque você está fazendo ou porque você está falando, apesar de que isso também é importante, mas porque aquilo começa a fazer sentido. Então vamos lá. Edna, vamos entender isso melhor? Por que então a empatia é importante nesse processo da criança ou do adolescente de aprender? Antes, Silene, depois a gente pode conversar um pouquinho, tá ok? Né? A criança, a Silene está colocando aqui que está uma grande batalha em casa, né? Eu entendo aqui que é por causa desse momento de aprender, né? E durante essa live aqui eu vou te passando algumas dicas que serão importantes e eu estou à sua disposição aqui para te ajudar, ok? No que for necessário. Então vamos lá. Agora, por que esse processo da empatia é importante na aprendizagem? Vamos provar isso, né? Olha, onde esse processo de empatizar da criança, onde essa comunicação dessas emoções, onde elas acontecem? Para a gente entender como a criança aprende, a gente precisa entender um pouquinho disso. Onde isso acontece? Acontece no sistema límbico. O que é isso, pelo amor de Deus? É um aglomerado de neurônios, né, responsáveis pela emoção, e fica numa região aqui, ó, onde a criança ouve no cérebro, né, onde a pessoa está ouvindo, mas onde se processam as emoções, a formação de memória e o aprender. Tá tudo nesse mesmo lugarzinho. Então é comprovado
que nesse mesmo lugar onde se processa a empatia, também acontecem o processo de aprender. E quando a criança se conecta com quem está ensinando, o aprendizado fica mais fácil e fica mais prazeroso. Não é assim? Por exemplo, não é assim que acontece com você? Lá na sua infância, quando você não gostava de determinada matéria, e de repente chegou alguém para te ensinar, às vezes um professor um professor de reforço, às vezes um irmão que chegou e te ensinou, você falou, poxa, meu irmão sabe tudo, não é assim? Você passou a gostar daquele conteúdo por causa daquela pessoa que passou a te ensinar aquilo com uma motivação diferente, com uma explicação diferente. Ela mudou a forma de explicar. Ela trouxe, foi um momento de afeto, foi um momento de troca ali, onde favoreceu esse aprendizado. Então vamos lá. Quando as minhas filhas eram pequenas, eu queria que o meu sonho é que elas fossem uma referência de leitura. Uma referência em leitura, que elas gostassem de ler. Você tem vontade que seu filho goste de ler? Né? Eu tinha essa preocupação, eu e meu marido tínhamos essa preocupação, esse desejo. Então, o que a gente fez? Nós nos tornamos a referência de leitura para as nossas filhas e nós líamos para elas todos os dias. À medida em que o tempo foi passando e nossas filhas foram crescendo, houve um tempo ainda ali no ensino fundamental, ainda no primeiro, no segundo, no terceiro ano, no quinto ano, no sétimo, no oitavo ano, elas ganhavam prêmios da biblioteca da escola onde elas estudavam, prêmios de campeãs na leitura, como as alunas que mais pegavam livros para ler. E às vezes elas buscavam os livros para eu contar a história, para eu ler para elas ou para elas mesmas lerem. Mas o fato é de que houve uma comprovação daquilo que eu estou falando aqui para vocês, daquilo que eu estou explicando para vocês. E esse momento, a empatia, ela vai então, porque muitos pais vão chegar aqui e vão falar assim, como um pai chegou para mim uma vez e falou assim, meu filho parece que não gosta muito de mim, ou não gosta muito de estudar comigo. O fato é que a empatia, que esses neurônios, eles fortalecem o vínculo entre quem aprende e quem ensina. Agora eu estou trazendo aqui para dentro de casa, tá? Eu estou trazendo aí para a mesa onde você ensina a criança. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de um nível de empatia. A criança precisa ter um nível de empatia para se posicionar como quem aprende. A criança precisa disso. O contrário, quando não há esse nível de empatia, o que acontece? O que está acontecendo? Há um embotamento afetivo. Você já ouviu falar sobre embotamento afetivo? O que é embotamento afetivo? Vamos para a palavra embotar. Embotar é perder o tom, é diminuir, é perder a qualidade. Na verdade, o embotamento afetivo é uma dificuldade da criança ou de uma pessoa qualquer de se comunicar, de se expressar emocionalmente. Se ela tem essa dificuldade de sentir, de expressar emoções, de corresponder à emoção que está sendo passada naquele momento, ela está passando por essa situação de embotamento afetivo. Então, quando não há nenhum nível de empatia, tem um embotamento. Agora vem cá, sobre esse nível de empatia. Existem pais que são 8 ou 80, não é isso? Você é um pai assim, 8 ou 80? Pensa bem, se minha criança tem muito pouco, ela expressa muito pouco esse afeto ou as emoções dela, então já não serve. Não, pensa que entre 8 e 80 existem 72 possibilidades. O que eu preciso? É encontrar essa criança no nível onde ela está e trazer essa criança para onde ela precisa estar. Entende? Então vamos lá. Avançar, né? Na verdade,
O que provoca esse embotamento afetivo aí, que é esse enfraquecimento dessas emoções e que podem atrapalhar consideravelmente, drasticamente, a aprendizagem do seu filho, esse momento de aprender aí, que você se propôs, que você esmerou e tá aí e não está conseguindo resultado. O que provoca? Primeiro, existem 3 situações que provocam embotamento afetivo, a gente precisa saber isso para ir na raiz do problema. Olha, primeiro, são os traumas. A criança, quando tem um trauma, ela tem dificuldade de manifestar emoções, de expressar emoções ou de corresponder. O que pode causar um trauma? Que traumas são esses? O divórcio pode ser um trauma. Divórcio, o abuso sexual, a violência doméstica, né? E às vezes a gente fala de violência doméstica e fala assim, isso não é um problema meu, porque eu não agrido, eu não bato no meu filho. Mas quando a gente fala da violência, a gente está falando também a criança que está submetida a constantes gritos, a constante ameaça. A criança que na hora de aprender, tá todo mundo gritando, a mãe gritando, como a gente tem visto em alguns vídeos, né? Você não aprende, você é burro, presta atenção. Esses gritos constantes, tudo isso causam traumas e causam esse embotamento afetivo. Essa dificuldade da criança de expressar, de se expressar ou de se abrir para esse momento que deve ser um momento afetivo, que é o momento de aprender, né? Na verdade, essa dificuldade de demonstrar emoções nesse momento vem como uma defesa da criança. E ela vai crescer com esse problema. Então, traumas é uma causa de embotamento afetivo. Segundo, são transtornos. Transtorno, eu vou falar de uma disfunção do cérebro mesmo. Crianças que já nascem com algum transtorno ou adquirem alguns transtornos, como TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que a criança ela passa por um grau de hiperatividade tão grande ou uma dificuldade de concentração, de foco, né, da atenção tão grande que ela não consegue se posicionar ou se concentrar ou responder afetivamente a alguma situação. Isso pode acontecer, tá? No autismo. O autismo, é cruel a gente falar que a criança tem um embotamento, mas ela tem uma limitação, ela tem um vocabulário limitado para responder muitas vezes aquele afeto, né? Não que ela não esteja sentindo, ela sente, mas ela tem uma dificuldade de responder, de se comunicar emocionalmente ou afetivamente com a outra pessoa. Quanto aos transtornos, o que a gente precisa pensar? Né? Que quanto antes o diagnóstico vir, é melhor para que haja um tratamento e para que a gente consiga atender essa criança nessa comunicação desse afeto. Lembrando que tem também a psicopatia. A psicopatia vem de algumas situações de lesão no sistema límbico, onde eu falei para vocês, onde acontece a empatia. Se alguém tem uma lesão nessa área, ou uma diminuição, algum problema qualquer, ela vai ter uma severa dificuldade de transmitir afeto, de se sentir, de se colocar no lugar do outro, de se empatizar, de se conectar. E essa conexão é altamente importante para a aprendizagem, entendeu? E aí vem a terceira causa de um embotamento, e que tem trazido as mesmas características, os mesmos comportamentos de uma criança que tem embotamento afetivo, quando na verdade ela não passou por nenhum trauma e não tem nenhum transtorno, mas ela passa pela mesma situação de embotamento afetivo, que é o excesso ou o tempo exagerado de exposição de uma criança ou adolescente às telas. Quanto tempo essa criança passa exposta às telas? Você sabia que isso causa enormes problemas, não só no desenvolvimento da criança, mas causa obesidade e causa problemas severos na hora de aprender?
Olha só, por isso a Organização Mundial da Saúde, ela, a partir de vários estudos, ela colocou qual o tempo adequado para uma criança ficar exposta às telas. E aí ela coloca o seguinte, ela vem e traz o seguinte para a gente. Que uma criança de 0 até 2 anos, ela não deveria ficar nenhum instante exposta às telas. A criança de 2 a 5 anos, o que a Organização Mundial da Saúde fala? Vamos falar aqui. O que é exposição às telas, né? Porque às vezes a gente acha que exposição às telas é só ficar na frente do celular ali parada. Eu estou falando de todo tipo de tela, eu estou falando do computador, dos jogos, da TV, né? Quanto tempo essa criança fica exposta às telas? Aí eu estou te falando aqui agora o que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Até 2 anos, nenhum instante. O ideal é que a criança não fique exposta às telas. De 2 até 5 anos, o que a Organização Mundial da Saúde fala? 1 hora é o tempo ideal para a criança ficar exposta às telas, para não causar prejuízos e não causar esse embotamento afetivo. E a criança de 6 até 18 anos, né? De criança até adolescência, o ideal são 2 horas. Se, meu Deus do céu, eu sei que você está ficando de cabelo em pé aí, né? Porque o que acontece? É lógico que eu estou falando aqui da criança, né, a partir de 6 anos, eu estou falando do tempo de exposição para diversão. Eu não estou contando aqui o tempo de estudo, né? Eu não estou contando aqui o tempo que você programou e que você sentou com sua criança. Hoje nós vamos assistir um filme, né, em família. Hoje nós vamos assistir, vamos jogar no determinado horário, né? E o que eu estou dizendo aqui é esse tempo onde a criança fica jogada, exposta, vulnerável a várias sequelas, inclusive o embotamento afetivo, por causa desse tempo em que ela fica exposta às telas, tá? E aí a gente precisa ter muito cuidado. Por que a gente precisa ter muito cuidado aqui, né? Olha só. A criança o bebê, preste atenção, vou te contar um caso que eu vi, que a gente viu. O bebê, antes ele se expressava quando o papai ou a mamãe chegavam do trabalho. Ele se expressava, ele corria para abraçar a criança pequena, era uma alegria, não era assim? Podia estar brincando, podia estar com um brinquedo qualquer, que a criança corria, largava o brinquedo, ou então ia com o brinquedo para te mostrar do que ela estava brincando, mas não deixava de dar aquele abraço gostoso, de ter aquele momento de recepção, aquele momento de troca afetiva. Agora, e isso a gente viu, a criança, o bebê, uma criança com 1 ano, com as telas. E aí chega o papai e a mamãe, a criança até vê, percebe que o papai chegou do trabalho, ou que a mamãe chegou, e ela não consegue reagir. Ela não consegue reagir. Isso já é característico de embotamento. Você imagina uma criança crescer assim. E por que antes não acontecia com brinquedo? É para a gente pensar. Então o embotamento afetivo vai causar esse distanciamento, essa dificuldade da criança na aprendizagem, que é isso que eu quero chamar a atenção. E aí eu quero te contar um outro exemplo hoje, que é muito importante, a criança maior, né? Eu estou contando um exemplo de uma criança pequena, mas de uma criança, um adolescente. E eu me lembro de um adolescente que nós conversamos com ele, e ele contou pra gente que ele tinha muita dificuldade de se comover diante de uma situação triste, de uma situação complicada, de pessoas mesmo de sua família, ou da mãe. Ele não conseguia se comover. E aí nós começamos a conversar, por que essa dificuldade de sentir, né? Por que essa dificuldade? E aí ele disse para mim o seguinte, nós começamos a avaliar e nós chegamos à conclusão que ele ficava 12 horas jogando. E jogos violentos. 12 horas diante
de jogos violentos. Já pensou o que é isso? Na verdade, eu não estou te falando aqui, querendo trazer para você, que jogar é proibido. Não, pelo contrário, tem até um conteúdo no meu canal onde eu falo sobre os benefícios que os jogos podem trazer para a memória, para a função executiva, para o planejamento de situações para a criança que são muito importantes para a tomada de decisões da criança. Isso tudo é importante na aprendizagem. Quando a criança está diante de um conteúdo e ela precisa tomar uma decisão, ela precisa reagir, ela precisa criar uma estratégia, ela precisa criar uma nova forma de aprender. Mas fato é que o problema não é o jogo, o problema é o conteúdo nocivo e o tempo exagerado da criança diante daquele jogo, diante das telas. Eu tô aqui para te chamar, para mesmo te comover, para chamar sua atenção dos danos que isso tem causado na aprendizagem dessa criança, né? E aí você vem com mais uma objeção para mim, você vem me falar: ô Edna, mas é só assim que o meu filho acalma, é quando eu dou o joguinho para ele, ainda mais nesse tempo de pandemia, coitado, fica o dia inteiro em casa, sente saudade dos colegas, não pode ir para a escola, não vê a vovó, não pode ver os amigos e tal. E eu vou te falar o seguinte, você tem que tomar uma decisão, primeiro, de diversificar esse tempo do seu filho, diversificar. Criar propostas, apresentar outras situações onde o tempo dele seja ocupado com outras coisas, com outras atividades que serão importantes para ele, para tirá-lo desse embotamento afetivo. E segundo, que é importante você pensar, é que se você deixar ele entregue às telas do tempo que ele está ficando, você vai perder o seu filho. Porque uma das causas do embotamento afetivo é a dificuldade de se relacionar, de ter relacionamentos saudáveis e de manter esses relacionamentos. E isso é altamente importante para aprender. Se ele não se conecta com você que está ensinando, como é que ele vai aprender alguma coisa? E aí você vai ter em casa, sabe o quê? Alguém que tem todas as características de um psicopata e não é um psicopata. E a gente precisa pensar nisso, né? Alguém que tem as características de quem tem um transtorno, né? Ou de autismo, ou tem um TDAH, e que na verdade não tem nenhuma dificuldade de aprender. A gente precisa pensar nisso. Mas seu filho fica muito tempo diante das telas? Fica. Então você vai ter que fazer um desdobramento para tirá-lo. É como um vício mesmo, ele não está conseguindo mais ficar. Ele fica 8, 10, 12 horas, 16 horas, existem crianças que ficam 16 horas. Você vai precisar fazer um desdobramento para tirar essa criança das telas. Você entende que isso é necessário? Porque senão ele vai continuar tendo dificuldades para aprender, porque ele não consegue se conectar, nem com o que está sendo ensinado e nem com você que está ensinando para ele. E qual que é a dica que eu quero dar aqui? Que você, papai e mamãe, precisa ajustar o tempo da criança às telas, o tempo que ela tem hoje para o tempo que é recomendado. É difícil, sim, mas é preciso fazer um desdobramento. Na verdade, né, o nosso tempo aqui, o que eu me propus a fazer, o nosso tempo está bem corrido, mas o que a gente precisa pensar? O que eu preciso deixar aqui para você? Uma dica que é essencial. Das dicas que eu tenho, eu coloquei aqui mais ou menos, eu coloquei 5 dicas, mas eu preciso deixar aqui uma dica que vai ser essencial, pelo menos essa, por causa do nosso tempo. E aí eu vou fazer o seguinte, na semana de 15 a 26, né? De 15 a 22, agora de junho, eu vou fazer a semana Pais Melhores, Filhos Melhores, ok? Nessa semana eu vou trazer as outras dicas que vão ajudar você a ensinar essa criança, ajudar no aprendizado da criança. Porque como o tempo
já está corrida, eu tenho que terminar. O que eu vou deixar para você, eu vou deixar uma dica essencial e que para o restante do tempo que nós temos, essa dica vai te ajudar. Acredite, essa dica vai ser um grande suporte na hora da criança aprender, ok? E aí a dica é histórias com propósito. Edna, você está me falando que eu contar histórias, eu vou tirar a criança desse embotamento afetivo e vou ajudá-la a aprender exatamente isso que eu estou falando para você. Preste atenção. O que é histórias com propósito que eu vou trazer aqui para você? Existem 3 benefícios de histórias com propósito, da contação de histórias com propósito, que podem ajudar em trazer a criança para a empatia de novo. Trazer a criança para esse sentir de novo, tirar ela desse embotamento afetivo e ajudá-la a aprender. Vamos lá. O primeiro benefício é sobre o ambiente. Contar histórias promove, no momento da contação de histórias, um ambiente de afeto, um ambiente altamente afetivo e que promove um melhor aprendizado. Fato é que o momento da história, a criança se conecta completamente, ela quer saber o meio, o final, o que acontece com aquele personagem. Por causa desse momento de troca afetiva que a história promove. Segundo, a história, ela conecta quem está contando, você, para a criança que está ouvindo, para o adolescente. Olha só, deixa eu te provar uma coisa. Existem estudos que mostram a criança, de estudos de ressonância magnética, mostrando o cérebro da criança no momento que ela está ouvindo a história. E o que é ativado é exatamente o sistema límbico que eu falei para você, essa região do cérebro, e os neurônios espelhos são ativados, favorecendo um momento de grande afeto e promovendo então esse momento de formação de memória e de aprendizado. E aí eu venho te falar que o terceiro benefício, então o primeiro é o ambiente, o segundo, porque ele te conecta a quem está, ele conecta você que está contando, a criança que está aprendendo, e ele faz de você uma referência. Por isso que quando você sentar à mesa para ensinar, a criança não vai ter dificuldade, porque há uma conexão. A história fortalece o vínculo, nesse momento, ela fortalece o vínculo afetivo que há entre você e seu filho, independente da idade. Deixa eu te contar uma coisa. Eu me lembro quando a mesa, ensinando para casa para minhas meninas, e a Rízia, minha filha número 2, era bem pequena, e ela trouxe um conteúdo novo, e eu fui ensinar para ela ali no momento para casa da forma que eu sabia. E ela olhou para mim e falou assim, não é desse jeito que minha professora faz. E eu falei, meu Deus do céu, e agora, né? E agora? E eu tive um tempo, eu percebi aqui essa lacuna, né? E eu tive um tempo para mostrar, através da contação de histórias, e eu trouxe uma história que estava relacionada àquele conteúdo que ela estava aprendendo. E eu me lembro bem dos olhinhos dela brilhando naquela hora. Brilhavam naquele momento da contação de história e que ela falou, aquilo que eu estou aprendendo. Quando nós voltamos naquele conteúdo, a Rízia não teve dificuldade mais. Ela não teve dificuldade com a forma que eu ensinava, porque eu não sabia a forma que a professora dela ensinava. Eu sabia a minha forma de ensinar. E quando eu fui ensinar para ela aquele conteúdo, ela não teve dificuldade. Ela aceitou aquilo que eu estava ensinando. Porque isso precisa acontecer. A criança precisa aprender a aprender. E existem várias formas de aprender. E aí vem a terceira, ou melhor, o terceiro benefício de contar histórias com propósito. É quando você relaciona aquela história o conteúdo que a criança está aprendendo. Que é o que eu acabei de te contar, esse exemplo aqui da Rízia. Quando você conta uma história para a criança e essa história tem relação com aquele conteúdo, naquele momento
aquele conteúdo ele é consolidado na memória daquela criança. Você sabia disso? Aquilo que a criança estava pensando e não conseguia aprender, não conseguia entender de alguma forma. Durante a história, há um esclarecimento e a criança consegue então consolidar aquele conteúdo. Quer que eu te provo? Eu falei aqui sobre empatia, eu falei sobre embotamento das emoções, sobre o que causa os embotamentos e dei uma dica, na verdade duas, né? Mas a principal, uma dica para você salvar, resgatar a criança do embotamento afetivo e trazer a criança de volta para aprender. E eu contei aqui durante esse tempo, porque esses são assuntos técnicos. Mas contando as histórias que eu contei, não ficou mais fácil para você entender? Porque contar história com um propósito, e isso pode acontecer sim, a gente pode ter sim um propósito para contar histórias. A história pode ser lúdica, pode ser só para diversão, um momento de contação de história, mas também ela pode ter um propósito que é aqui, esse propósito. Eu contando aqui, você não entendeu melhor, não ficou mais fácil para a gente entender? Então faça isso. A história promove um ambiente melhor, te coloca como uma referência, porque ela faz a criança imitar então, ou aprender, porque é você que está ensinando. E ela passa a fazer sentido, ela traz um sentido para aquilo que está sendo ensinado. Porque um conteúdo, para que a criança aprenda, ela precisa fazer sentido. Não é assim? Bom, mas sobre isso, as outras dicas que eu vou trazer para vocês, porque existem outras dicas essenciais e importantes para esse momento de aprender, eu vou falar na semana. Pais melhores, melhores filhos. E se você quiser participar, eu vou deixar um link aí, né? Você coloca na bio do Instagram, vou colocar. Na bio do Instagram, nós vamos deixar o link. Nos comentários do Face e do YouTube, eu vou deixar o link. E aí você clica lá, acessa e eu vou te lembrar na hora de começar essa semana. E a cada dia, né, serão 6 dias aí de bastante dicas. Será uma semana enriquecedora, não perca por nada, porque você vai aprender muitas coisas. Eu garanto que você vai me agradecer por causa daquilo que eu vou trazer, das dicas que eu vou trazer para você, principalmente sobre aprender, sobre ser um pai melhor e ter filhos melhores, ok? Dia 15 até o dia 22 de junho, eu te espero, tá ok? Eu te espero e aí nós vamos conversar. Um beijo para você e até o dia 15.